Olá, seja muito bem-vindo ao Começo Conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. Apesar de todas as dificuldades enfrentadas, eles conseguem desenvolver ações com planejamento, criatividade, motivação e boas práticas ao longo de suas gestões no combate árduo contra a criminalidade. Eles acordam e sabem que nenhum dia será igual ao outro. Uma hora estão dentro de sua sala estudando, tipificando condutas e ofertando representações ao Poder Judiciário. Em outro momento estão nas ruas, cumprindo funções que não são nada fáceis. Para muitos, eles são considerados o primeiro juiz da causa. São operadores do direito, policiais e administradores. Nosso convidado de hoje zela pela segurança pública. Nasceu em Vitória, no Espírito Santo, em 28 de setembro de 84 e mora em Caratinga há aproximadamente 12 anos. Ele é casado, pai de 3 filhos, o Luiz, o Rafael e a Isabela. É graduado em Direito pela FDV do Espírito Santo, pós-graduado em Ciências Penais, mestre em Direito Constitucional e Teoria do Estado pela PUC-Rio, além de ser professor de Criminologia da pós-graduação da Cadepol de Minas Gerais e de Direito Processual Penal da Rede Docto de Ensino. Atualmente ele está na Delegacia de Plantão de Caratinga e é delegado de Polícia Civil de Minas Gerais há cerca de 12 anos. Daqui a pouco você fica sabendo que é o nosso convidado especial de hoje. Não sai daí, nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando o primeiro bloco de mais um Começo de Conversa, um programa produzido pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga e retransmitido pelas emissoras TV Sistec e Super Canal TV. Um programa também que é disponibilizado nas plataformas digitais. O nosso convidado de hoje atua na Delegacia de Plantão de Caratinga e é delegado da Polícia Civil de Minas Gerais há cerca de 12 anos. Ele também passou por um momento de conversão espiritual e de fé e hoje é ministro de louvor na Igreja Batista Emanuel. Estamos falando de Almir Fraga Lugon, o doutor Almir. Seja muito bem-vindo aqui ao Começo Conversa. Muito obrigado aí pelo convite. Espero poder contribuir aí da melhor forma com os ouvintes. Prazer recebê-lo aqui. Quer dizer que o senhor é de Vitória, passou sua infância em Vitória, adolescência em Vitória, e praia, e aí vem caçar montanha? Como é que é isso? Isso aí. Traçamos esse caminho, nascido, criado lá em Vitória, Espírito Santo, e quando eu fui aprovado no concurso para delegado de Polícia Civil de Minas Gerais, fui inicialmente por um período na Academia de Polícia lá em Belo Horizonte, e minha primeira designação já foi em Caratinga, onde eu estou há aproximadamente 12 anos. Então, passou no concurso, foi designado e veio para aqui, está aqui há 12 anos. Gosta da cidade? Gosto. Aqui já fixei minha família, aqui que foi onde eu conheci minha esposa, um dos meus filhos nasceram aqui, eu já considero a minha casa. Então pronto. Você já é cidadão daqui, já é cidadão no horário de Caratinga? Sou. Bacana demais. Então já é filho de Caratinga também? Isso. E de vez em quando, claro, pega o carro e vai Vitória lá. Rever a quando família a gente... e levar os meninos para molhar o pé na água, né? Na Isso praia. aí. De vez em quando a gente mata a saudade lá das familiares. Bacana demais. Esse trecho daqui para Vitória, hoje eu não sei, mas quando eu era garoto, a gente saía cedo de Caratinga, meu pai botava a turma toda numa Kombi, rapaz, 4 horas da manhã, tomava banho de mar e voltava para dormir em casa, né? E tinha um bicão ali no meio do caminho, tem um bicão de água doce ali, que era o lugar de tomar banho. Sei. Funciona a bica ainda? Funciona. Bacana demais. Doutor, delegado, vamos lá. O que te levou a escolher essa carreira? Quer dizer, primeiro concurso a gente sabe que é difícil para qualquer coisa. Então, assim, quando escolhe para ser delegado é porque tem que gostar. Tem alguém na família que é delegado? Foi o curso de Direito que te levou a isso? Na verdade, a minha família, por parte de pai, são todos do direito. Eu tenho 3 tios que são juízes e um que é desembargador federal. E eu sempre gostei muito de direito, mas uma coisa eu tinha certeza, antes de escolher qualquer cargo, que eu queria ser professor. Meu pai e minha mãe são professores, então eu era aquele menino que desde a época da escola eu já via os professores, já ficava olhando e já falava, esse aqui eu vou pegar esse aqui dele, porque quando eu for dar aula eu vou aproveitar isso. E aí chegando na faculdade, eu tive um contato com um professor que ele era o melhor professor lá da faculdade e ele era promotor de justiça lá do Espírito Santo. Inclusive ele era um marco do combate à corrupção lá,
que assolava o estado do Espírito Santo, e ele me chamou para estagiar e ser monitor dele na faculdade. E ele foi uma grande referência para mim. Então, inicialmente, o meu objetivo era ser promotor de justiça. E aí, por um acaso, quando eu estava estudando para concurso, eu vi que tinha aberto o concurso para delegado de Polícia Civil de Minas Gerais. E eu fui ver como era o concurso, eram as mesmas fases que era o concurso de promotor de justiça, com prova objetiva, discursiva, prova oral. Aí eu falei, eu vou fazer um treinamento, né, para me testar para o concurso de promotor, que era eu almejava. Acabei passando, sendo aprovado no concurso de delegado de Polícia Civil de Minas Gerais e também passei para investigador de polícia lá no Espírito Santo. Foram os 2 concursos que eu fiz. E aí vim para cá, falei, vou continuar a minha trajetória. Só que aí eu não contava com um fator que é se apaixonar pela profissão, né? A gente gostar da profissão. E aí, quando eu me vi, eu já não tinha mais aquela vontade de continuar a minha primeira meta, que era ser promotor de justiça. Eu me sentia realizado como delegado, e aí fui buscar qualificação profissional, fazer pós-graduação, mestrado e abrir mão desse plano inicial, porque me senti realizado como delegado. É bacana demais, né? Porque o delegado foi meio que por acaso, foi no meio do caminho, mas estou vendo que sou um cara realizado no que faz, né? Sim. Faz com amor, né? O que a gente faz com amor, né? São os acasos de Deus. E aí como algo que eu gosto muito da carreira de delegado é essa questão do dinamismo, né? Nunca há uma rotina. A gente, da mesma forma como o senhor falou, que nós somos os gabinetes fazendo pedidos de prisão, analisando inquéritos, conduzindo investigações, nós também estamos na rua. Então, isso me agrada muito. Mas é uma adrenalina, né? Sim. Adrenalina danada. De sair para a rua é meio complicado, porque você nunca sabe o que você vai encontrar, né? Isso. Você está indo, mas não sabe o que vem lá pela frente, né? Exatamente. Pode encontrar o cara só que está lá fazendo coisa errada, vai estar bonzinho, mas tem um cara armado, é muito complicado, né? Exatamente. Tem que gostar mesmo. Tem que gostar muito. Tem. E nesse trabalho do senhor como delegado, assim, tem alguma situação que o senhor fala assim, que tenha marcado o senhor no seu serviço nesses 12 anos? Olha, são muitos casos, né? Mas eu me recordo muito vou falar de 2 especificamente, né? Um do lado investigativo, foi uma investigação que nós ficamos 1 ano e meio, mais ou menos, investigando. Era uma organização criminosa que atuava aqui com roubo de cargas, e era uma coisa muito marcante para mim, que quando eu cheguei à cidade, esses indivíduos que trabalhavam nessa organização, eles ostentavam em bares, em boates da cidade, e aquilo, a cidade, o que me chocava, que era a cidade tratava como se fosse que eles estivessem oferindo lucro lícito, como se fossem trabalhadores, e aceitavam aquilo, né? Pessoas sérias, estão trabalhando, gerando emprego, né? É o que a cidade imaginava, né? Não, a cidade sabia. A cidade sabia que eles viviam daquela forma, mas aceitavam, né? Aquilo me chocou, de certa forma. Isso é comum, né? E era uma organização complexa. A gente ficou 1 ano e meio investigando. Nós prendemos 22 pessoas. Essas 22 pessoas foram indiciadas e condenadas pelo judiciário. Então foi um trabalho que demandou muito tempo, mas que nós vimos o resultado desse trabalho. E aí foi do plano investigativo, foi muito marcante para mim. E do ponto de vista no plantão, que é uma coisa que a gente convive também, teve um caso que me marcou muito, foi um caso de pais que torturavam os filhos. Aí um deles foi encontrado morto e os outros 2 meninos, eles estavam todos torturados, com marca de... Eles tacavam óleo quente, aquilo assim, me chocou muito. Era pai mesmo? Era padrasto e mãe. E aquilo me chocou muito. Eu lembro que eu e minha esposa pegamos brinquedos dos nossos meninos em casa, levamos para os meninos, aquilo nos chocou muito. Então, você falou uma coisa interessante aí, o Brasil acompanhou o caso da Isabelle Nardoni, agora acompanhando o caso do Henri, né? Aí só fala desse caso aí, interessante que é um padrasto envolvido na história,
e uma mãe que parece conivente. A gente fica, quando pensa em mãe, né? Você pensa assim, mãe é para cuidar, para proteger, mãe é anjo de Deus aqui na Terra, né? Uhum. E como que um relacionamento, né? Uma relação que nem pode dizer que é de amor com uma pessoa, acaba deixando um filho no segundo plano, porque as mães acabam sendo coniventes, né? Sim. Não acho que uma delas queria matar o filho, né? Mas você vê um caso desse, quer dizer, jogar óleo quente numa criança é uma coisa muito triste, né, doutor? Verdade. E a gente vê a questão da desestruturação familiar, né? Aí você vai estudar também o histórico dessas famílias, são famílias que já presenciaram agressões, os pais agrediram as mães, é um histórico de agressão que vem vindo e as pessoas começam a sentir aquilo como se fosse algo normal. Eu lembro eu entrevistando, eu ficava muito revoltado, assim, que eu entrevistando tanto a mãe quanto o padrasto, para eles era algo que eles estavam fazendo normal, eu estava corrigindo meu filho. É como se aquilo fosse uma coisa certa para Como eles, se né? fosse uma coisa certa. Na cabeça deles E é aí certo. você vê que é algo mais complexo ainda, Pior né? ainda, né? E aí você vai certamente com históricos também de sofrimentos. Então, assim, isso é uma bola de neve, né? Exatamente. Falta de estrutura, falta de Deus, né? Falta de Falta tudo, de exatamente. coisa boa na vida da pessoa. Doutor, conversa muito boa. Vamos precisar fazer um rápido intervalo. E nós voltamos para continuar o nosso papo. Eu quero entrar no segundo bloco, já querendo saber essa questão também de como que o senhor se sente. O senhor falou entre indiciar e depois ser condenado, quer dizer, tem um hiato aí, às vezes a condenação não chega e certamente isso causa alguma frustração, né? Eu quero voltar falando sobre isso. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco seguiremos com esse bate-papo especial com o delegado Almir Lugon. Não sai daí, nós voltamos já já. Estamos de volta com o Começo de Conversa, hoje recebendo a visita do delegado Almir Lugon. Doutor, vamos entrar logo naquela questão que nós combinamos aí, terminamos o primeiro bloco, né? A polícia atua, faz o indiciamento e aí faz a denúncia, né? E às vezes é condenado, às vezes não, e a gente não vamos entrar no mérito disso, mas eu quero saber exatamente o que sente o delegado e às vezes não conseguiu mostrar para o judiciário as provas que realmente precisava para ser condenado, mas o senhor sabe que a pessoa está fazendo coisa errada e o cara volta para a rua. Como é que é isso? É difícil, são as frustrações que a gente tem que lidar com a carreira. A maturidade vai fazendo com que a gente aceite de forma mais tranquila, porque da mesma forma que existe o nosso trabalho, a nossa avaliação que nós fazemos também, o judiciário, o Ministério Público também fazem a avaliação deles. Então, nem sempre isso vai se ajustar. Então, a gente tem que respeitar o limite de cada carreira, entender, e muitas vezes também, o que as pessoas se revoltam, não é culpa nem do judiciário, é culpa da nossa legislação. Então, a nossa legislação permite certas coisas que, para os olhos da população, são absurdas, né? Liberdade provisória para traficante hoje em dia ficando 6 meses preso e ganhando liberdade provisória, mas a legislação permite isso. Então a gente começa a entender que a legislação é dessa forma e a gente tem que trabalhar com isso. Faz parte, né? Faz parte. E o senhor já teve a oportunidade de encontrar com alguém assim que o senhor tenha prendido, por exemplo, e deu alguma coisa errada lá na frente, o sujeito estava na rua de novo, já passa por o senhor, ainda costuma querer cumprimentar, né? Muitas vezes. Tem alguns indivíduos aqui em Caratinga que eu acho que já efetuei a prisão umas 5, 6 vezes. A mesma pessoa. Mas tem outro lado também agora, né? Aquele caso que o cidadão é ajudado mesmo com o trabalho da polícia e costuma dar tudo certo porque funcionou, então passa pela polícia, Ministério Público, Judiciário, e o sujeito vai atrás da grade, e aí tem esse contato, quer dizer, tem esse retorno da sociedade, fala, que bom, você me ajudou nisso. É uma mulher que apanhava muito, é alguém que perdeu um parente, um assassinato. Sim, é muito bacana isso aqui na cidade,
porque a gente tem um contato maior com a população, né? Então, às vezes, a gente está lá no supermercado. Eu passei por muitos anos na delegacia de homicídios. Aí, muitas vezes, as famílias ficam revoltadas com a morte de um parente. Aí, quando você vai lá, soluciona, prende os autores, a família se sente... É um conforto para ela, né? Então, isso é muito bacana aqui na cidade, que às vezes está no supermercado, aí a pessoa, obrigado aí pelo trabalho do senhor, esse reconhecimento é bacana. Bacana demais, né? E tem ainda outra questão, eu acho, dentro dessa linha que a gente pode abordar, porque o trabalho investigativo, né, às vezes ele demanda tempo, então o prazo processual mesmo é demorado, mas quem está lá no meio do problema costuma ficar achando que está demorando muito, cobrando agilidade, né? Ah, já tem não sei quanto tempo, essa coisa não anda. Como que é lidar com isso? É difícil, porque principalmente a delegacia de homicídios é uma que os delegados costumam correr por esse motivo, porque as vítimas estão naquela ansiedade de querer ver a justiça, elas acham que o coração delas será confortado com aquela prisão, aquela condenação, e a lei tem prazos, né? Então, e muitas vezes são investigações complexas que nós precisamos de prazo para concluir, para ficar um trabalho perfeito, para que lá no judiciário isso resulte em condenação, porque se a gente também faz um trabalho muito rápido, isso pode não gerar uma condenação lá no final. Então, lidar com essa pressão aí é realmente complicado. Tipo de criminalidade, né, das cidades do Porto de Caratinga, normalmente são diferentes dos crimes da cidade como São Paulo, Rio de Janeiro. Quais são os crimes mais comuns que o senhor lida com ele aqui? Olha, é o tráfico de drogas, tem em toda a cidade, tráfico de drogas, o roubo. Hoje nós estamos com incidência muito grande de violência doméstica contra a mulher, né? Nos plantões é comum, todo plantão, a gente ter um caso de violência doméstica contra a mulher. Então, muitos furtos, em decorrência até da questão do uso de drogas, viciados em crack, que furtam para sustentar o vício. Isso são os crimes mais comuns. Quando eu falo em delegacia de plantão, pega todo tipo de... É o que aparecer, né? Sim. Na medicina a gente chama de clínico geral. É o cara que entende tudo, tem que entender de tudo um pouco, né? Porque, como delegado, a gente tem duas frentes de atuação, né? Uma frente investigativa, que a gente trabalha presidindo as investigações, os inquéritos policiais, e a gente trabalha com essa frente de plantão, que é o quê? Toda prisão efetuada pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, ela é levada até a autoridade policial para analisar se aquela prisão cumpriu todos os requisitos legais. Então, o delegado, nesse sentido, ele funciona, como o senhor falou, como o primeiro juiz da causa ali, que ele vai definir se aquele indivíduo vai ficar preso ou não. Então, é isso. Aí todo tipo de crime ali ocorre no plantão. Então, pegando essa linha de pensamento do senhor, da atuação do delegado na delegacia de plantão, podemos dizer que a disciplina, nesse caso aí, é uma coisa muito importante no seu trabalho? Sim. Tanto a disciplina de estudo, nós precisamos estar sempre estudando, disciplina de organização dos inquéritos para trabalhar com prazo, disciplina de organização da equipe que a gente trabalha. Então, o delegado ele exerce uma função de presidência de uma equipe investigativa, que tem investigadores, escrivães, peritos. Então, trabalhar com isso tudo, é indispensável a disciplina. Bacana. Nós estamos vivendo um momento no Brasil, uma discussão muito grande sobre a questão de porte de arma, posse de arma, né? Se é certo, se é errado, se aumenta a criminalidade ou não. O senhor tem algum pensamento sobre isso? Quer dizer, o cidadão comum ele pode, de fato, ter acesso à arma? O senhor acha que é assim mesmo? Como é que o senhor pensa e acredita nisso? Agora eu vou tomar uma pedrada da população. Olha, infelizmente, eu não sou a favor pelo seguinte, pela análise do nosso trabalho. Quanto mais se facilita o acesso à arma, mais barata ela fica no mercado negro, o preço dela no mercado negro. Nós passamos por isso na legislação que foi alterada. Nossa legislação era fácil,
ter acesso ao armamento. Veio o Estatuto do Desarmamento e dificultou esse acesso ao armamento. O que aconteceu? O preço da arma no mercado negro ela subiu. Por que isso é importante para a gente no combate ao crime? Nós atuamos para tirar o poder aquisitivo do criminoso. O traficante, por exemplo, a gente prende ele, prende carro dele, prende tudo que a gente puder para tirar o poder aquisitivo dele. Com isso, muitas vezes o indivíduo sai do presídio, eu quero cometer um outro crime, mas ele não tem recurso. E a arma estando cara no mercado negro, ele não tem acesso a essa arma, que é uma arma, um revólver, passa a ser no mercado negro, de acordo com o que estava com o Estatuto do Desarmamento, R$5.000, R$3.000, e ele chega e ele não tem acesso a isso. Uhum. Aí, ainda que ele vá cometer um roubo, por exemplo, ele vai com a faca, ele vai com alguma coisa que é mais fácil prendê-lo, é mais difícil ele executar o crime. Agora, quando essa arma ela cai o preço no mercado negro, qualquer um passa a ter acesso a essa arma. Entendi. E aí... Só não precisa nem ficar preocupado em tomar pedrada, não, porque isso é uma questão lógica e de administração mesmo, né? Então, assim, se o senhor oferta mais o produto, se dá acesso a todo mundo, quer dizer, o bom vai acessar, mas o ruim também vai acessar. E tem outra questão ainda. Quando fala assim, mas você podia ter uma arma, Eugênio. Mas eu quero ter uma arma. Eu não quero ter uma arma. Mas o cara que é do mal, esse quer de qualquer jeito. Não estou dizendo que quem quer ter uma arma é do mal, não. Tem pessoas do bem que querem ter arma. Mas o que é do mal, ele quer ter uma arma de qualquer jeito. De qualquer jeito. Então, realmente, isso é uma questão muito complicada. Eu acho que tem que passar mesmo por uma discussão na sociedade como um todo, né? Eu já vi, por exemplo, casos de pessoas, por exemplo, pessoas do bem mesmo, que numa conversa vira e fala assim, rapaz, eu tive uma discussão ali que se eu tivesse um revólver, eu tinha dado um tiro no sujeito. Que bom, então, que você deixou de cometer um crime. Numa briga de trânsito, né? A pessoa ira, né? Bacana demais. Doutor, vamos fazer um rápido intervalo. A conversa está muito interessante. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já já com essa conversa sensacional aqui com o delegado, doutor Almir Lugon. Não sai daí, nós voltamos já já. Estamos começando o terceiro e último bloco do Começo de Conversa e hoje recebendo o entrevistado Almir Fraga Lugon, delegado da Polícia Civil de Minas Gerais. Doutor, nossa conversa é muito boa, já falamos muita coisa boa, agora queremos falar de coisa boa e muito agradável, né? Que é a docência. Como é que é isso aí? O senhor foi primeiro professor para depois ser delegado, é isso? Isso. Bacana isso. Não foi um caminho inverso, não, porque normalmente a pessoa virou promotor, virou delegado da faculdade, chama o cara para dar aula. O senhor já entrou na docência, isso já vem lá de sangue da família. Já, como eu falei, tanto meu pai quanto minha mãe são professores. Minha mãe é professora aposentada. Primária? Professora primária, sua mãe? Da Prefeitura Municipal de Vitória. Tá, mas nessa aula, nessa sequência aí de infantil, fundamental e tal? Ensino fundamental. Bacana demais. E então, uma coisa que eu sempre soube na minha vida é que eu seria professor. Então, veio antes de ser delegado. São quantos irmãos na sua casa? Sou eu e minha irmã só. Sua irmã. Então, os dois, a mãe dava aula para vocês o tempo todo, né? Sim. Sempre cobrava da gente imagino. Estudar. Fazendo a tarefa. Menino, já fez a tarefa, deixa eu ver. Já fez a tarefa. Você tinha que prestar conta para a mãe primeiro, para depois prestar para a professora. Exatamente. Né? É uma coisa boa isso, né? Você ter uma mãe que, além de cuidar e proteger, ainda te ensina. Deve ter te ajudado a aprender a ler, essas questões todas, né? Sim, com certeza. Isso é bacana demais. E aí vai para a faculdade. Como que é lidar com... O senhor dá aula há quanto tempo? Aproximadamente 12 anos. 12 anos. Eu tenho certeza que até porque as pessoas mudam todo dia, mas com certeza o perfil do aluno de 12 anos é completamente diferente do perfil do aluno de hoje. Né? Porque nós estamos falando assim, de uma mudança muito grande em função de tecnologia e do aluno que é mais interessado mesmo, outro que é menos interessado. Tem uma série de questões aí que não dá nem para discutir aqui, mas qual aluno que o senhor prefere? Aquele lá de 12 anos ou de hoje? Acho os dois, assim, hoje eu penso que é mais desafiador, porque
Hoje o aluno acessa esses eletrônicos já em sala de aula, se você falar qualquer coisa errada, ele já consulta na hora e já professor. Então a gente se sente mais desafiado a estar sempre se atualizando, estar sempre estudando para não cometer nenhum equívoco. Acaba sendo bom para o professor, né? Isso. Doutor, além de professor, o senhor também é ministro de louvor da Igreja Batista Emanuel, não é isso? Isso. Foi um processo de conversão, a sua família já é mesmo evangélica? Como é que se deu isso? Não, família não tinha religião, fui criado distante disso e foi algo mesmo novo e transformador na minha vida que aconteceu através de buscas. Pô, a gente vai passando por fases, né, que a gente busca até o que as pessoas falam, você vai ser feliz tendo isso. Eu passei por essas fases, né, de muito novo, fui delegado de polícia, então a gente novo recebe um poder, aí você acha que aquilo é na vida, as pessoas começam a falar, se você tiver prosperidade financeira, você vai ser feliz. E eu fui passando por todas essas coisas que o mundo fala que dá felicidade pra gente. É uma coisa que a Bíblia até fala, durante o percurso você se sente satisfeito, mas quando você chega onde você traçou, você vê que aquilo não preenche o vazio que existe dentro de você. E eu vi que esse vazio só é preenchido com a presença de Deus na nossa vida. Então foi uma coisa, um movimento que eu fui de busca, mas acho que as coisas que Deus vai preparando. Tinha um professor lá na faculdade, que inclusive é pastor Juliano, e que eu admirava muito a forma dele se ele se portava, ou se tinha alguém falando mal, ele ficava em silêncio, mal de outra pessoa, e aquilo foi me seduzindo, mesmo ele em silêncio, mesmo ele nunca ter falado de Jesus para mim, a forma como ele se portava, eu admirava. E aí começou a surgir o interesse de ir lá na igreja. E uma coisa interessante também, a minha esposa também falou, tinha vontade de ir nessa igreja, a igreja de Nova Vida, era perto lá de casa. E ali eu tive um encontro com Deus muito forte. Inicialmente eu só chorava, sentindo o amor de Deus. E eu senti preenchendo aquele vazio que nada no mundo preenchia, a presença de Deus preencheu, de forma que hoje eu não consigo mais viver sem a presença de Deus na minha vida. Bacana, né? E interessante também essa passagem na sua vida desse pastor que só com quietinho ali, sem falar uma palavra, só com as ações dele, ele foi tão importante na sua conversão, né? E o senhor já era delegado? Eu já era delegado. Já era delegado. E o senhor vê algum conflito, não? Tem algum conflito na sua atuação como delegado e na sua crença, nessa proximidade com Deus? Como é que consegue? Dá para conciliar as coisas? Caminham juntas? Entendo que sim, porque o cristão, ele é um cumpridor da lei, né? Jesus veio para falar, olha, eu vim para se fazer a lei cumprir, que se faça cumprir a lei. Então, o meu trabalho é do cumprimento da lei, então eu entendo que não há conflito nisso. É claro que hoje eu tenho um olhar para as pessoas de muito mais compaixão, né? Que a gente entende que algumas pessoas, até criminosos, eles estão praticando aquela conduta, muitas vezes por traumas emocionais, feridas emocionais, prisões espirituais, igual nós falamos de casos de agressões, por exemplo. Muitas vezes o cara ele é agressor porque ele viveu um histórico familiar de agressão. Então, hoje eu também penso em que é possível, como polícia, a gente fazer um trabalho também para curar esse indivíduo. Porque não adianta, senão a gente tira a mulher, protege ela, que tem que ser protegida, mas a gente não trata o agressor. E aí o que acontece? Vai vir uma outra mulher naquele lugar e ela vai continuar o ciclo de agressão. Não, e ele também vai sair dali e volta para agredir a mesma mulher, né? Exatamente. Então o cara transgressou e aí o senhor, então, enquanto delegado, enquanto pastor, o senhor acredita, por exemplo, na recuperação? Acredito. A PAC, por exemplo, é um projeto que o senhor apoia? Perfeito. Bacana. Perfeito. O projeto da PAC é muito bom e os resultados mostram isso.
Porque quando nós mudamos o olhar, né, em vez do olhar de tacar a pedra, como na Bíblia relata, mas o olhar de Jesus de acolher, eu não te condeno. Então, é uma vida nova, e a gente consegue ter exemplos disso. Quando eu cheguei aqui em Caratinga, tinha um traficante, um grande traficante aqui. Hoje o cara é pastor e o tanto de pessoas que ele ajuda, o trabalho que ele faz no presídio, trazendo almas, trazendo pessoas para o caminho do bem. Bacana demais. Eu vejo, às vezes a gente escuta, né, crítica das pessoas falando, fica lá ajudando preso, lá, aquele pessoal levando colchão para preso, cobertor, não sei o quê, querendo alfabetizar preso, mas peraí, isso é bíblico também, né? Quando Jesus fala, né, eu estive preso e você me visitaste, eu estive doente, você cuidou de mim, eu estava na prostituição e você me socorreu, né? Então Jesus veio para os doentes mesmo, né? Veio para quem precisa. Doutor, sensacional a nossa conversa, uma pena que a gente não tem mais tempo para conversar. Só uma pergunta rápida, o senhor é ministro de louvor, o caminho vai ser pastor? Olha, eu não tenho uma preocupação com a questão do cargo, mas eu senti um chamamento de Deus na minha vida, né? Então, eu só respondi, eu aceito, porque eu entreguei minha vida para Jesus buscando que Ele cuidasse da minha família. Hoje, meus pilares é Deus e a minha família. E eu falei, faz o que eu quiser da minha vida. Então, hoje, o que vier dele, eu aceito. Doutor, só tem um minuto para suas considerações finais. Só vai se dirigir para essa câmera aqui, deixar o seu recado aí para os telespectadores da UNEC TV, TV Sistec, Super Canal TV, para os internautas. Eu queria agradecer o convite, né? Espero ter esclarecido aí as questões, falar sobre o trabalho do delegado, da Polícia Civil, falar sobre a questão do armamento, ainda que a gente tenha falado de forma rápida, espero ter esclarecido. Queria dizer que nós da Polícia Civil, nós estamos sempre à disposição da população para qualquer dúvida em relação também ao armamento, como fazer, a questão de entrega. Nós estamos sempre à disposição para acolher a população, agradecer a população de Caratinga, que é sempre parceira. E eu agradeço também a oportunidade de falar sobre essa parte cristã, porque eu acho que o mundo está precisando disso, a gente olhar as pessoas com outros olhos, a gente ter compaixão, entender que também nós somos falhos. Então, entender que o criminoso ele também tem o direito de uma nova vida, de buscar o caminho do bem. Então, se mudarmos essa visão acolhedora, acho que a gente tem esperanças melhores no mundo do que se nós ficarmos só jogando a pedra. Então é isso. Isso aí. Muito obrigado. Estamos encerrando mais um Começo de Conversa. A você, o nosso muito obrigado pela companhia, pela audiência e até o próximo encontro, se Deus quiser.